Alvorada Celestial. Reflexão hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Capítulo 12, item 6. Encarnados e desencarnados. O nome do capítulo é Amai os vossos inimigos. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, com que tanta gente se vê braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve reconhecer com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se conseguintemente se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isso é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de conduzir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente, antes faz parte da lei da solidariedade e da fraternidade universais. Todas as vezes que nós falamos de influência espiritual, nós precisamos entender que os nossos pensamentos, sentimentos, o ambiente onde a gente está inserido, atrai espíritos na mesma frequência que nós vibramos. E dependendo do ambiente em que nós estamos inseridos, existem outras pessoas que também carregam espíritos que às vezes nem sabem que carregam. Muitas vezes essas entidades, eles estão tão imantados na energia da pessoa que ela acha que aquilo que ela sente, os problemas que ela tem, tudo é dela, e às vezes não é. Às vezes são entidades que estão ali há tanto tempo que já imantaram, ou seja, já impregnaram o campo eletromagnético da pessoa, que ela não percebe que aquele pensamento não é dela, que aquele sentimento não é dela, que aquela sensação não é dela, mas sim pertence ao espírito. E quando nós nos colocamos numa posição de fazer qualquer alteração na nossa vida, que a gente se propõe a melhorar, buscar se corrigir, mudar o padrão de pensamento, é óbvio que essas entidades não vão querer e vão fazer de tudo para que você permaneça na mesma frequência. Por isso, é muito importante que você tenha consciência de quem você é, quais são os seus gostos, quais são os seus anseios, e começar a questionar pensamentos que podem trazer energias de briga, melancolia, traição, pensamentos de dúvidas, incerteza, falta de confiança. Também pensamentos que às vezes você vai falar assim: nossa, agora eu preciso ir lá para a igreja, eu preciso assistir uma missa, preciso ir lá assistir a palestra espírita, tomar um passe.
você é trabalhador de algum desses lugares, pode ser da igreja, pode ser do centro espírita, seja lá. Preciso ir no terreiro, assistir uma gira, ou ir num templo budista, não sei, ver lugares que você gosta de praticar a sua espiritualidade. Não tem aqui cunho religioso, então só dei exemplos que me veio na cabeça. E aí, quando você sente essa vontade, que você pensa, aí vem um desânimo, a tristeza, atrapalha alguma coisa, aí você talvez vai chegar atrasado, aí você desiste, ou tem aquele pensamento, eu vou outro dia. E aí é um momento onde você tem que ir, tem que fazer. Conforme você vai resistindo a esses pensamentos, você vai enfrentando, você vai atrás, você vai se buscando se corrigir, você percebe que com o tempo eles perdem força. Cuidado com as músicas que você ouve, com aquilo que você assiste. Isso também impregna o seu campo energético. Se você trabalha em lugares que tem muito conflito, que é tudo atrapalhado, faz oração, pede proteção. Todo dia à noite, quando você voltar, você pede para a espiritualidade desimpregnar o seu campo. Faça uma oração deixando todos aqueles conflitos, aquelas ideias, aquele conjunto de energias que volte ao remetente com consciência anexada. Existe uma necessidade de mudar os padrões de pensamentos e sentimentos e é um trabalho diário, é um conflito constante até que você consiga assumir, se apossar da sua vontade, dos seus pensamentos, daquilo que você deseja, você tomar de volta a sua vida. Há muitos anos atrás, eu era evangélica, eu fui evangélica há 17 anos e hoje eu frequento a casa espírita, mas eu estudo vários segmentos espiritualistas também. E eu lembro que na igreja eles usavam um termo assim que o céu é tomado à força. E aqui você tem que tomar a sua vida, a força, a sua vontade, o seu querer. Por outro lado, a espiritualidade traz para nós a ideia de que se essas entidades se imantaram na nossa energia, nós permitimos de alguma forma. E é verdade. Nós alimentamos esse pensamento. Então, uma coisa que eu hoje faço diferente, eu não vou expulsar esses espíritos como demônio, mas eu vou fazer uma prece e pedir para que a espiritualidade encaminhe para a egrégora mais próxima, a egrégora de tal igreja, a egrégora de tal centro, para que recebam tratamento. Eu vou fazer orações em voz alta para que essas entidades também escutem. E que eles sejam acolhidos no plano maior, com muito carinho, com muito respeito, que eles também tenham a possibilidade de se ajustar às suas más tendências, que eles possam compreender que não faz mais sentido ficar nesse caminho, intuir o mal, fazer o mal, porque essa energia também cansa. Então que hoje, se você tiver, se esse vídeo tocou no seu coração, comece a fazer orações, faz um Pai Nosso, ou faz uma oração de acordo com a sua igreja, um ponto, ou põe um mantra e pede para a espiritualidade trazer clareza do que é que está impregnado no seu campo, como você pode fazer diferente. Libere essas energias para a luz, que elas recebam luz, que elas recebam entendimento, que elas recebam ensinamentos e que a espiritualidade maior possa começar a trazer até você qual é a sua verdadeira vontade ou o que você precisa fazer para liberar o seu campo, para aí sim você começar a entender quem é realmente você. Eu agradeço por você ter me ouvido até aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.